Shalom, queridos, bom dia, bom dia. Mais uma semana, né? Mais uma semana que o Senhor nos deu vitória. Vamos começar começando, né? Eu tenho visto, assim, que várias pessoas têm me procurado, né? Pedido ajuda. Então, assim, tem sido um tempo que eu estou muito feliz, porque eu tenho visto que tem sido... Isso é hora de entrar cisco no olho, né, queridos? Que tem sido um tempo muito produtivo. Na verdade, eu me alegro com quem está tendo sintomas. Por quê? Porque os sinais têm que se manifestar, né, queridos? E se não acontece nada, absolutamente nada, parece que nada está acontecendo, né? Então, você está sentindo realmente que o mundo espiritual está sendo mexido. E, glória a Deus, Moema. Nossa, queridos, mas que coisa essa hora? Entrou um negocinho que tá no meu olho. Que coisa chata. Bom dia, Patrícia. E eu, com muita alegria, eu vejo o que está acontecendo, né? Tenho visto muita confissão de pecados. Mas domingo. Domingo, uma irmã de uma outra cidade, que nem está aqui com a gente, ela me fez uma pergunta que eu achei pertinente trazer aqui. Ela me perguntou o seguinte: eu acho que ela viu alguma pauta, ou alguém está passando para ela, não sei qual é a história, né? Porque ela não está aqui com a gente. Ela me perguntou assim: pastora, tudo que a gente vai fazer tem que estar na palavra. E tem base na Bíblia para a gente fazer essas renúncias, para fazer essas coisas. E, de uma forma, queridos, ela está certa, né? A gente tem que tomar um cuidado para que tudo que a gente for fazer tá respaldado na palavra. Cristo, ele tem que ser o centro, sabe? Você precisa entender isso, assim como eu preciso entender isso. Cristo tem que ser o centro. Não é Deus, não é o Espírito Santo. Porque Cristo é o caminho. A gente só pode chegar a Deus através de Cristo. E a gente só pode ter comunhão e vida com o Espírito Santo através de Cristo. Então, tudo começa em Cristo, amém? Então, tudo que fazemos, tudo, as festas, os shabats para quem faz, as renúncias, se Cristo não for o centro, a gente está entrando por um caminho errado. Cristo, ele tem que ser o centro. Então, se você for procurar na Bíblia a palavra, você tem que fazer uma oração de renúncia, uma pauta, você não vai encontrar. Até mesmo porque, queridos, a linguagem, ela vai mudando. Né? De tempos em tempos, aparece algo, e daí você vai olhar, primeiro você tem aquela, né? Fica meio, será que isso é de Deus? Depois, quando você vai olhar, você fala assim, mas isso aqui já fazia antes, né? E o que acontecia é outro nome. Vou dar um exemplo, célula. Eu não trabalho com célula, tá? Mas já trabalhei muito. Mas um exemplo que eu vou dar. Foi um escândalo mundial, né? Quando começou a fazer as células. Quem não conhecia, esse modismo, não sei o quê, barará, barará. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê Atos, o povo se reunindo de casa em casa. Talvez lá não tinha o nome célula, que tem, mas o que eu quero dizer é o fundamento, a base é bíblica, né? Não tem problema fazer célula. Então, as renúncias não são diferentes. Tem um versículo que eu posso colocar aqui, exclusivo, para falar sobre isso? Não. Mas a Bíblia, em vários textos, em várias histórias, fala do processo de santificação. E o que é ser santo? A gente aprendeu que ser santo, primeiro a gente entende que só Deus é santo, né? E não é, isso não é verdade. Deus é o santo dos santos, porque nele não habita nenhum tipo de pecado. Mas ser santo é ser separado para algo. Então, para que eu seja separada, eu tenho que me afastar do pecado. Amém? Então, as renúncias, o mapeamento, as orações e várias outras coisas, eles são armas que são usadas dentro do processo de santificação. Vou dar um exemplo. Cura é bíblica, amém? Daí Jesus foi lá e cuspiu na terra, fez uma laminha e passou no olho do cego.
Quem curou foi a lama? Ou foi a saliva? Não, quem curou foi Cristo, né? É lógico que a saliva e a lama tinham um elemento profético ali, mas a cura veio de Cristo. Cristo era o centro. A lama e a saliva foi somente uma arma que Cristo usou, amém? Então, essas pautas, essas renúncias, é uma arma que nós usamos na ajuda à condução do ser santo, do ser separado. Por quê? A gente teve várias práticas, às vezes a gente não teve a prática diretamente, mas a gente teve uma prática indireta, através dos nossos antepassados. E hoje você vai entender muito isso, porque hoje a gente vai falar sobre festas regionais. Queridos, vocês viram que semana passada a gente fez um pedacinho desse tamanho do questionário, né? Hoje, de novo, vai ser só um pedacinho. É porque a gente está se aprofundando, você está tendo clareza, né? Então, esse mapeamento que vai longe. Você vai entender esse negócio dos antepassados dentro de uma festa aqui hoje. Você fez algo lá no passado. Aquilo que você fez, você saiu do mundo físico. Que nem a gente bateu muito nas questões de Cosme Damião semana passada, né? E daí eu volto a dizer, eu não estou falando da pessoa Cosme Damião, assim como eu não estou falando de igreja nenhuma, eu estou falando de fundamentos errados, amém? Fundamentos que estão fora da palavra e fundamentos que não têm Cristo como centro. E a gente falou muito sobre isso, né? Sobre essa questão. Daí você saiu, você fez lá no passado e você saiu. Só que no mundo espiritual, querido, não é assim. O mundo espiritual, ele não é regido como o mundo físico. O mundo espiritual tem as suas leis. E no mundo físico, nós somos uma sombra. Só uma sombra do que acontece no mundo espiritual. Então, eu quero que você pense aí. Lembra aí quando... Só os mais velhos vão lembrar, né? Porque acho que os mais novos não viveram isso. Mas quando acabava a energia, que a gente colocava a vela e começava a fazer bichinho na parede com a sombra, né? Eu fiz muito isso com as minhas filhas. Brincava muito com elas, porque teve um tempo aqui, começo de cidade, né? Era motor, então não tinha usina, não tinha como hoje. Hoje é raríssimo acabar a energia. Mas era muito difícil, então a gente ficava à luz de vela e para entreter elas, né, à noite, eu ficava brincando com elas na sombra. Então, assim, se eu colocar uma mão e essa mão projetar uma sombra, você, na hora, você vai falar assim, isso aqui é uma mão. Mas se eu perguntar para você assim, qual é a cor da mão? Qual é o tamanho da unha? A unha está feita ou não está feita? Quais os detalhes? Quais são os risquinhos que tem na mão? Qual a digital da mão? Você não sabe. Por quê? Porque a sombra só projeta uma imagem. O que eu quero dizer com isso? O mundo espiritual é o mundo original. E ele projeta aqui para a Terra. Entendeu? Então, Deus, ele é atemporal. Deus ele não está preso nesse tempo cronológico nosso. Deus, ele está ligado dentro da eternidade. Ninguém sabe o seu início e ele não tem fim. Então, vamos lá. Vamos tentar limitar a eternidade só para você entender? Olha aí o espaço onde você está. Não sei se você está no quarto, na sala, na cozinha, no trabalho, mas olha esse espaço aí onde você está. Vamos colocar que isso é a eternidade. E daí, vamos colocar que isso aqui, ó, esse pedacinho aqui é a nossa vida. E vamos colocar que a gente vai viver 100 anos. Isso aqui é 100 anos. Então, eu quero que você compare isso aqui com toda a eternidade. Só que isso aqui define onde eu vou passar minha eternidade. E Deus, dentro dessa eternidade, a eternidade está em Deus. Eu quero que você entenda que nem mesmo a eternidade, que não tem começo nem fim, ela é maior que Deus. Deus é o maior. A eternidade está em Deus. Então, quando Deus nos olha, ele não olha assim, olha lá, Andréia, tá de blusinha azul, óculos, cabelo preso, com a cara limpa, que não fez nada hoje, não passou nenhum brilho labial. Ele não olha assim. Quando Deus nos olha, ele vê tudo, queridos. Tudo está latente aos olhos do Senhor. Então, ele vê a criação e ele vê o final daqui, dessa terra, né? Ele vê tudo, tudo está lá. E dentro dessa visão macro, ele tem a visão micro. E daí, quando ele olha para mim, ele não me vê assim. Ele vê todo o meu interior, ele vê toda a minha estrutura, ele vê toda a minha genética, ele vê as ligações que eu tenho. E o mundo espiritual, ele rege assim. Então, quando os demônios me veem, quando Deus me vê, ele não vê assim
Ah, hoje ela está lá servindo ao Senhor. Não. Hoje ela está servindo ao Senhor, mas ó, tem um fio aqui que liga ela lá a Cosme e Damião. Porque um dia ela prestou culto a ele. Então esse culto ao outro Deus está ligado. E por isso que Deus fala, santifica. E agora trazendo isso para vocês, vocês vão entender o porquê que na Bíblia a gente vê Deus sendo radical, mata esse povo. Que eu não entendia isso, queridos. Quando eu não entendia isso, eu pensava assim, nossa, eu não quero nem entender, eu não quero nem pensar nisso, que Deus é esse que mata. Mas por que ele mandava matar? Porque o povo estava tão contaminado, tão ligado a tantas coisas, que a genética, a estrutura dele, entenda isso, a estrutura, a genética, o DNA, o RNA, isso aqui eu tenho uma aula sobre isso, ele não, a transmissão seria de iniquidade. Então, não tinha, em outras palavras, é como se não tivesse mais conserto. Então, para que não fosse criado geração após geração pior, o Senhor falava, vamos acabar com isso. Vamos dar um exemplo do povo de Deus, tá? Não vamos falar de outro povo, não. Moisés está lá com o povo, e o povo terrível. O povo é de Deus, mas cria o Egito. O povo sentia falta. Em vez do povo se posicionar e falar assim, olha, eu quero sair de toda essa estrutura do Egito. Você vê, queridos, que Moisés, ele tinha uma equipe para atender o povo. Né? Ele atendia sozinho, depois Jetro veio e falou, não é bom que você faça isso, o que você está fazendo não é legal. Você tem homens aqui que são capazes, levanta chefes, né, para cuidar, para ajudar você a cuidar do povo. E esse povo era juiz, então esse povo julgava as causas, mas esse povo também aconselhava sobre as suas dores. Então é mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo. Amém? De uma forma diferente, mas é mais ou menos isso aqui. E daí, de repente, Deus olha e fala assim, Moisés, esse povo é o povo que eu estou para vomitar. Vamos acabar com isso aqui e eu levanto um outro povo através de você. Por quê? Porque a essência de Moisés, por mais que Moisés tenha sido criado dentro do Egito, Moisés largou todas as obras do Egito e se voltou a Deus. Moisés, ele teve, mesmo dentro das suas falhas, ele foi lá confrontar o Egito. E ele não se contaminou. E ele se levantou contra as obras, contra a feitiçaria do Egito, né? E resgatou o povo. É lógico, debaixo de uma unção de Deus, mas foi Moisés que fez. Debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra do Senhor, mas Moisés fez. E ele se desligou do Egito. O povo não se desligava, queridos. O povo não se desligava. E daí Moisés fica bravo, não, Senhor, não. E teve consequências terríveis. Por quê? Porque o povo teve que ficar peregrinando no deserto, porque aquela natureza contaminada não podia herdar a terra. Daí Moisés morre, Deus levanta Josué e Calebe, que seguiram os passos de Moisés, e não porque Moisés formou, isso foi um erro terrível de Moisés, Moisés não preparou uma geração, né? E o que nós estamos fazendo aqui é preparando uma geração e que você dê continuidade nisso, que você prepare uma geração, porque tem pessoas que eu nunca vou alcançar, quem vai alcançar é você. Josué e Calebe, vendo a postura de Moisés, decidiram seguir os caminhos de Moisés. A gente vê a Bíblia dizendo que quando Moisés entrava no tabernáculo, quando ele saía, Josué estava na porta. Josué era o primeiro a receber da glória, da presença. Josué estava lá no pé do monte. Josué recebeu isso. E como Josué quis Deus e não declarava a falta do Egito, Josué teve condições de levar o povo, a nova geração, para a terra prometida. E que depois ainda a gente vê um monte de problema, né? Então, Deus, ele quer nos limpar por completo. Por isso é importante as renúncias. Mas por isso que eu também falo que você não pode fazer de qualquer forma, você tem que fazer com entendimento. Porque se você pegar uma pauta, por exemplo, eu vou mandar uma pauta para vocês sobre o catolicismo. Em nome de Jesus hoje. Se eu esquecer, vocês me lembram, tá? Se você pegar aquela pauta, vou fazer a pauta, daí você vai lá, imprime a oração, né? Daí você pega.
Você está ali lendo, mas a sua cabeça está longe, você nem sabe o que você está lendo, você não presta atenção. Isso não tem efeito nenhum na sua vida, queridos. Inclusive, a Bíblia fala para você não fazer vãs repetições. Quando se fala de não fazer vãs repetições, não quer dizer que você não possa pegar uma oração de alguém e orar. Porque se não pudesse fazer isso, a gente não podia orar o Pai Nosso. Porque não fomos nós que escrevemos, não foi uma oração que saiu do nosso coração. Mas quando a Bíblia fala sobre vãs repetições, é que a gente não faça algo mecânico. E que não seja algo rotineiro. Eu também não posso viver de pauta em pauta. Então, o que eu aconselho sempre quando você pega uma pauta? Que nem a Pamela mandou hoje novamente a pauta dos tronos, e eu quero declarar isso, deixar bem claro, bem transparente. O nosso propósito é nos desligar desses tronos, nos desligar desses signos, dizer que eles não têm influência sobre a nossa vida. Então, a pauta é para a gente romper esse cordão, é para a gente romper essas ligaduras. A gente não está olhando signo, não, tá? A gente quer que os tronos sejam julgados por Deus mesmo e recebam a recompensa do que eles têm feito na terra. Mas o que você faz? Você pega aquela renúncia e você lê. Primeiro ponto, leia. Se tem coisas que você não entende, pesquisa, pergunta, vai atrás. Daí, quando você se deparar com algo que fala assim, meu Deus, isso aqui eu fiz, marca. Marca para que você vá para o Senhor e fale, Senhor, tem misericórdia de mim. Queridos, ontem, e daí eu já quero aconselhar, o apóstolo Éder está fazendo uma série sobre fortalezas espetacular. Assistam, queridos. Éder Gregório no YouTube, é o meu pai espiritual. Assistam. Ontem, ele ministrando, falando sobre fortalezas, eu aqui assistindo, eu chorei muito, eu falava assim, Deus, isso aqui eu já fiz no meu passado. Pai, tem misericórdia de mim, Deus, me perdoa, me perdoa. Eu não tinha esse entendimento, Pai. Perdoa o meu pecado, perdoa porque as minhas atitudes contaminaram uma geração. O que eu estou fazendo? Eu estou me desligando disso. E nós precisamos nos desligar. Isso é sessão. As trevas olhar para nós e a gente não ter parte com o mundo, a gente não ter parte com o Egito, a gente não ter parte com a Grécia, a gente não ter parte com a Babilônia, a gente não ter parte com a carnalidade. Isso é sessão. E é isso que nós estamos fazendo aqui, amém? Então, hoje a gente vai falar sobre as festas regionais. E, queridos, assim, eu quero dizer para vocês que eu fiquei meio em choque ontem, porque eu tinha uma visão diferente, né? Eu já fiz esses questionários várias vezes com várias pessoas, e eu explicava no contexto geral, mas aqui, por isso que eu gosto de ensinar, e eu te aconselho a ensinar, porque no ensinamento você cresce muito, você aprende muito. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Por quê? Porque você dá aquilo que você tem, né? E daí ontem eu fui estudar festa por festa, para saber os fundamentos, né? E eu fiquei chocada, queridos. Chocada. Por quê? Eu era católica, mas eu não era católica praticante. Então eu fui batizada, ponto, né? Me levaram e eu fui batizada. Tá. Daí eu fiz a primeira comunhão, que eu até falei para vocês que eu fiz a velhinha e tal. Fiz a primeira comunhão. Não fiz crisma, e daí eu casei na igreja católica, né? Meu ex-marido, eu casei na igreja católica. E foi uma confusão na igreja católica, porque quando eu casei, logo depois que eu casei, fizeram uma reunião para dizer que eu não podia ter sido casada na igreja, porque eu não tinha feito a crisma. Olha só como é sério isso. Eu tinha quebrado um passo. E daí eu tive que... E eu casei grávida, né, de 5 meses. Toda errada. E daí fizeram uma reunião, me chamaram para essa reunião, porque eu não poderia ter me casado na igreja, porque eu não frequentava, eu só aparecia nas festas. Eu fiz a primeira comunhão pelas coxas, e todo mundo sabia disso, né? Eu não frequentava as aulas direito, eu faltava, esse negócio assim. Então, eu casei sem fazer a crisma. Daí me chamaram lá, fizeram uma reunião, me chamaram, e eu tive que me comprometer que eu ia fazer a crisma. E daí eu estava grávida e eu não fiz a crisma. Não fiz a crisma, daí a Lohane nasceu, logo depois eu tive a Jennifer. E daí vocês lembram que eu falei para vocês que eu briguei com o padre, né? Porque ele falou que ia batizar só uma das minhas meninas. Nessa briga, ele falou para mim assim, você não tem compromisso com a igreja católica. Você não tem compromisso com a nossa igreja.
Você falou que ia fazer a crisma até hoje. Eu falei, agora eu não vou fazer. Pode esquecer, vocês não me vêem mais lá. Gente, eu me desliguei da igreja sem nem saber o que eu estava fazendo. Mas por que eu estou falando isso? Eu não participei dessas festas tradicionais. Isso me liberta em partes, tá? Porque o fato de termos ido, o fato de termos acendido vela, o fato de termos comido, o fato de termos feito as rezas, de termos usado o terço, já é o suficiente para nos embaraçar todinho nessa história. As práticas lá dentro é o suficiente para nós entrarmos no Salmo 115. Para a gente ficar totalmente perdido e ter um coração enrijecido e não conseguir receber as verdades do Senhor, amém? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas festas. Vamos lá, Festa do Divino. Festa do Divino é realizado 7 semanas depois do domingo de Páscoa, no dia de Pentecostes, para comemorar a descida do Espírito Santo sobre os 12 apóstolos. Queridos, eu fiz questão de pegar esse estudo, é só um pedacinho, tá? Mas eu fiz questão de pegar do site do UOL Educação. Por quê? Porque ele fala algo aqui tão tremendo, que eu falei, se eu pegar um site, eu nem sei se tem site cristão que fala sobre as festas, né, ensinando, eu nem sei se tem. Mas se eu achasse e pegasse, ia aparecer crente perseguindo as festas, né, a cultura e a tradição. Mas olha só o que ele fala. Espírito sobre os 12 apóstolos. Mas esse tradicional festa do folclore brasileiro é uma mistura de manifestações religiosas e profanas. Isso não tem caráter sagrado. Olha só. Então, vamos lá. Pentecostes é real? Como que funciona? Acontece a peça, a Páscoa. A Páscoa, a peça, é no dia 14 de Nissan, que é o primeiro mês do calendário judaico, que deve ser o calendário que nós demos para seguir as festas. Amém? Shalom, Márcia. A gente não pode se mover nas festas bíblicas dentro do calendário gregoriano, não dá certo, você vai pegar a data errada. A gente tem a peça. Na peça, do primeiro dia da peça, além de ser a peça, que é comemorada a saída do Egito, o desligamento do Egito, assim como é comemorado a obra de Cristo, naquele dia começa-se uma outra festa também, que é a festa dos pães ázimos, que são 7 dias sem fermento. Quando termina a peça, no segundo dia da peça, quando termina, começa a contagem do homem. O que é a contagem do homem? São 49 dias que vai se contando dia a dia, se apresentando diante de Deus, passando por um processo de purificação para entrar em Pentecostes. Essa contagem do homem bíblica quando você lê a história da Páscoa, da instituição, leia sobre as festas. Aí você vai ver Deus falando, terminado a peça, conte 49 dias ou 7 semanas. Então, essa festa, a festa de Pentecostes, ela é a festa da colheita, porque era a festa onde se apresentavam os primeiros frutos, a primeira comemoração da festa de Pentecostes, os livros da lei que foram dados, né, lá no Monte Sinai, é a festa de Pentecostes, e também a manifestação do Espírito Santo em Atos. Então, se você pega isso aqui, aparentemente tem um fundamento, tá? Porque eles pegam e fazem essa festa no dia de Pentecostes. Porém, a Páscoa da Igreja Católica não bate os dias. Eu não sei qual é a contagem deles não, tá? Porque eu não participei. Não bate as datas. Não bate as datas com o calendário bíblico. Então, você já entrou numa festa fora do tempo. Daí eu quero... pastora, isso não tem nada a ver, é só uma comemoração. Tem tudo a ver, queridos. Vamos lá. Eu faço uma festa do meu aniversário. E daí eu falo assim, olha, eu quero comemorar esse dia, porque o Senhor me deu mais um ano de vida, tá me dando a oportunidade de começar algo novo. E eu quero agradecer, eu quero fazer uma festa ao Senhor por isso, e eu quero presentear os meus amigos. Uma festa diferente, né? Onde eu não recebo presente, mas eu quero presentear, porque o Senhor tem me dado pessoas, tá? Daí eu convido você. E eu falo, olha, dia 2 de julho, é o meu aniversário, tá? Já fica a dica aí. Dia 2 de julho, às 19h30, no endereço tal, na hora tal, vai ter uma comemoração. E daí, eu tô lá com os presentes para entregar.
né, com um banquete pronto, e você não vem. Você aparece uma semana depois. Eu vou olhar para sua cara e falar assim, querida, a festa passou. Você acha que vai ficar uma semana aqui com a comida em cima da mesa, com o presente esperando? Não, a festa acabou. Então, Deus marcou datas. E nessas datas, preste atenção, quando eu faço um culto ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, porque eu estou fazendo um culto, então eu o adoro. Mas quando o Senhor marca uma data, é ele que vai servir, porque quem serve é o dono da festa. Então ele marcou uma data. Ele marcou, está na Bíblia. Aos 14 dias do primeiro mês, vocês vão comemorar isso como um mandamento perpétuo, é para sempre, perpétuo não quebra, queridos. E daí tá, eles vêm aqui, fazem outra data, daí a própria igreja declara que é uma festa profana, que não tem fundamentos bíblicos, ela não tem caráter sagrado, e a história da festa do divino, a origem da festa do divino encontra-se em Portugal, no século XIV, com uma celebração estabelecida pela rainha Isabel, por ocasião da construção da Igreja do Espírito Santo. Entende? Então, isso aqui não tem nada de bíblico. E daí, as pessoas vão e comemoram e fazem aqueles desenhos e tem os símbolos, achando que está fazendo algo ao Espírito Santo, e não está. Amém? Daí eu coloquei aqui uma canção que é cantada, eles têm várias, tá? Mas eu coloquei aqui essa canção que é cantada na festa do divino. Os devotos do divino vão abrir sua morada. Quer dizer, quem devota, quem adora o divino, não usa o Espírito Santo, o divino, quem é esse divino, nós não sabemos, vai abrir sua morada. Então, as pessoas vão abrir suas casas. Para a bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Por quê? Eles têm uma bandeira vermelha, com símbolos nessa bandeira. Olha só, os devotos divinos vão abrir suas casas para a bandeira do menino. Quem é esse menino, gente? Da onde que surgiu esse menino aqui? Para a bandeira do menino ser bem-vinda na casa e ser louvada. Deus nos salve, esse devoto, pela esmola em vosso nome. Olha aqui, outra ligação de miséria. Dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. A bandeira acredita que a semente seja tanta. A bandeira. Que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa. Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita. Que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Assim como os 3 reis magos que seguiram a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás, melhores dias. No estandarte vai escrito que ele voltará de novo. O rei será bendito e nascerá do povo. Queridos, primeiro, é uma canção para adorar uma bandeira. Segundo, ela começa falando de uma adoração a uma bandeira, a bandeira de um menino, que eu nem sei quem é esse menino, o que esse menino está fazendo aqui na história, e termina dizendo que o rei nascerá do povo. Quem é esse rei? O nosso rei já nasceu. E essas coisas são tão sutis que as pessoas entram, fazem, cantam e nem se dão conta. Porque a gente não é acostumado a pensar, queridos. E isso é um erro. Nós temos que ser seres racionais. Nós temos que parar com esse emocionalismo, com essa... Queridos, Jesus disse assim, ó, quando você for fazer uma construção, você senta e faz os cálculos. O que está dizendo? Pensa, querido, pensa. O que você precisa para isso aqui? Quanto que você vai gastar? Porque não é para você começar uma obra se você não tem condição de terminar. Então, Jesus nos ensina a ser seres pensantes. A gente tem que analisar as coisas. Sabe? Analisa o louvor que você está ouvindo. Não recebe qualquer coisa. Tem uns louvores almáticos, queridos, que você escuta, você só chora. E você não chora por causa da presença de Deus. Você chora porque você lembra das suas desgraças. E é louvor para quem? Esse louvor não é para Deus. Sabe? Como eu sou das antigas, eu adoro adoro no sentido de gostar, tá? Por favor, não me interprete mal. Essas canções que exaltam o Senhor, essas canções novas, mas eu sinto falta. Eu sinto falta de louvores do passado.
Sabe por quê, queridos? Deixa eu ver aqui. Pois é, sério isso, né? Meu Deus, eu nem conhecia essa música, queridos. Quando eu vi ela ontem, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada estudando sobre essas aulas, sobre essas festas. Eu lembro quando eu me converti, que a gente cantava os hinos do Inário, né, da harpa, que hoje as pessoas tiram sarro, e eu gostaria muito que alguém se levantasse, eu sei que alguns já fizeram, mas e colocasse uma roupagem nova e trouxesse essas canções de novo, impregnassem na igreja. Porque a maioria das canções da harpa, elas colocam Jesus no centro. Elas falam da morte, da morte nossa de cruz, né? Elas falam de uma vida de renúncia, elas falam de pessoas que estão dispostas a caminhar com Cristo para a cruz, sabe? Elas falam que nada vai nos parar. As canções de hoje é só o sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus. Queridos, no meu tempo de conversão, não tinha ninguém cuidando de mim, tinha os cultos, vem quem quer, não tinha ninguém visitando, não tinha líder, não tinha nada. Quer se converter? Meu filho, vem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos um grupo do WhatsApp, nós temos umas 40 pessoas, eu quero que você pense que eu me converti há 25 anos atrás. Então, 40 pessoas é muita gente, porque as igrejas eram desse tamanhozinho, né? Em Ariquemes ainda, queridos, imagina. E, assim, pessoas todas daquele tempo. Cada um tomou um rumo, tem um tá na Batista, outro tá em outro lugar, eu me converti na Presbiteriana Renovada. Cada um tá num canto, outros foram embora da cidade, outros estão na Presbiteriana Renovada. Ninguém se perdeu, queridos. Tá todo mundo firme e forte, porque a gente foi forjado no fogo. Falando, Jesus, eu tô disposta. Agora é uma geração, posso falar? Uma geração frouxa. Algum tempo atrás, eu conversando com uma querida, uma irmã, uma mulher de Deus mesmo, e conversando, eu falei para ela assim, ela já era pastora, eu não era ainda. Falei, pastora, eu tenho uma oração que eu faço diante do Senhor faz um tempo já, e eu sei que eu não estou pronta, mas é uma oração que queima o meu coração. Ela falou assim, qual? Eu falei, se eu puder escolher minha morte, eu quero morrer por amor a Cristo. É lógico que eu quero ser arrebatada, meu projeto de vida, né? Mas se eu puder escolher minha morte, eu falei, eu não estou dizendo que eu estou pronta para isso, mas eu quero. Ela ficou horrorizada comigo. Horrorizada, você tá louca, pastora, você não sabe. Eu falei, eu sei o que é. E por isso que eu tô dizendo que eu não tô preparada. Então, assim, as pessoas hoje querem viver para Cristo. E viver bem. Viver ricas, saudáveis. Quando vem um problema, pronto, já não quer mais Cristo, já abandona Cristo, já não tá bem. Cristo não me ama. Eu não sei, queridos, eu não sei. Parece que, com todo o respeito do mundo, parece que não lê a Bíblia. Porque a minha Bíblia diz que no mundo eu vou ter aflição, diz que eu vou ser perseguido, caluniado, diz que se alguém der um tapa no meu rosto é para me dar outra face. E eu não sei qual Bíblia você lê. Jesus nunca nos enganou. Ele colocou bem certinho as implicações de servir a ele. Ele disse que o caminho era estreito. Isso aqui que nós estamos fazendo é caminho estreito. Sai dessas obras. Sai dela, povo meu. Sai. Então nós precisamos aprender. Então, vigia, queridos, o que você ouve dentro da sua casa. Vigia. Vigia mesmo. Se o pregador que você gosta não te leva para Cristo, se a pessoa que você gosta não te leva para Cristo, mas traz você para Ele, faz você ficar dependente, cai fora. O centro tem que ser Cristo. O centro tem que ser Cristo. E essas festas não têm nada de Cristo. Vamos lá, vamos falar sobre Folia de Reis, que é a próxima, né? A Folia de Reis é uma festa católica intimamente ligada à comemoração do Natal, onde os foliões, gente, é outra coisa que eu fiquei chocada, onde os foliões celebram os 3 reis magos. Então, vamos lá. Vocês sabem que as festas católicas, elas são cheias de rito. E as festas bíblicas também, mas como que eu posso dizer? Gente, minha perna tá dormente, por isso que eu tô me mexendo desse jeito, não sei o que aconteceu aqui. Os ritos de Deus, eles são reais e são verdadeiros. Por exemplo, quando a gente lê a peça, tá tudo certinho lá, né? O que tem que fazer, como tem que fazer e tal. É lógico que hoje, queridos, a gente não vai mais matar o cordeirinho e passar o sangue nas portas, tá? Por favor, em nome de Jesus. É o sangue de Cristo hoje.
Mas, por exemplo, o Natal tem o dia de você montar a árvore, que eu não sei o dia de montar a árvore. E daí, a árvore ela é desmontada no dia 6 de janeiro, que é o dia da Folia de Reis. Agora, a Folia de Reis é uma festa que também nasceu na Espanha, que foi para a Europa e veio para o Brasil. A festa ganhou força no século XIX e foi identificada por várias regiões, e no Brasil ela é muito comemorada. Mas o que eu quero que você entenda? Primeiro, quem mandou fazer uma festa para os 3 Reis Magos, queridos? Por favor, em nome de Jesus, explica isso. Daí tem um monte de crente que monta a árvore de Natal. Eu não comemoro essa festa, pastora. Não comemoro. Eu só monto a árvore de Natal, mas eu tenho que desmontar no dia 6. Ai, queridos, pelo amor de Deus, você tem que parar de ser inocente. Você tem que parar de ser inocente. Vou voltar para o meu aniversário. Vou fazer uma outra festa. Ela já terminou, passou, vou fazer outra. Eu vou fazer uma festa no meu aniversário, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de que as pessoas fiquem chegando, me abraçando, sou uma pessoa meia seca para essas coisas. Então, eu vou fazer uma comemoração, mas daí eu não falo para você que é o meu aniversário, tá? E você vem, é uma festa, você vem comer, você come, brinca, dá risada. Mas você não sabe que é o meu aniversário. O fundamento da festa mudou? Só porque você não sabe? Deixou de ser o meu aniversário? Deixou de ser uma festa para mim? Só porque você não sabe? Então, para com isso, queridos. Eu vou até entrar num assunto aqui que nem está na pauta. Meu Deus do céu. Eu vejo cheiro de problemas no ar. Mas aí você vai lá e eu tenho que fazer uma festa para as crianças da igreja no Dia das Crianças. Querido, você está consagrando as crianças da igreja Aparecida? Porque de quem é aquele dia? É comemorado o dia de quem naquele dia? E por que essa desgrama desse calendário gregoriano colocou o Dia das Crianças justamente a uma das rainhas dos céus? Para consagrar as crianças, me dá vontade de chorar isso, para consagrar gerações vindouras, para que todas as gerações sejam contaminadas, para que as gerações cresçam adorando esses ídolos. E nós trazemos esse paganismo para dentro da igreja e falamos que nos separamos e ainda nos achamos no direito de criticar, de eu sou crente, você? Quando nós somos tão pagãos quanto eles. Então, se você monta a sua árvore e desmonta nesse dia, primeiro que você nem deveria montar a árvore, vai estudar sobre a árvore de Natal. Mas se você monta e desmonta nesse dia, você está fazendo uma adoração aos reis. E daí, olha só, é uma festa católica ligada à comemoração de Natal, aonde os foliões, as pessoas celebram os 3 Reis Magos. Trata-se de uma festa originária na Espanha. Então, olha só, queridos, qual é o fundamento dessa festa? Vamos adorar esses 3, porque esses 3 nos levaram para Cristo. Então, essa festa tira Cristo de ser o caminho, porque quem é o caminho são os 3 Reis Magos. Jesus disse, eu sou o caminho. E daí agora essa festa diz, não, olha, para você chegar no caminho, tem que passar por outro caminho. E o caminho para chegar a Cristo é os 3 Reis Magos. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, nos limpa, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos à próxima, que é uma outra festa que eu não sei qual me choca mais. Você está com seu questionário aí, né? Seu mapeamento aí, vai olhando ele aí. Folia das Almas. Como é popularmente conhecida, é uma cerimônia tradicional da Quaresma. Eu não olhei a data que é feita, tá? Mas ela é feita, essa Folia das Almas é feita na Quaresma. Período de penitência para os católicos, que começa no Carnaval e termina na Semana Santa. O que é a folia? Eles acreditam que as almas dos seus antepassados os acompanham. E eles fazem essa festa esperando que o mesmo aconteça com eles, que a alma deles acompanhe a próxima geração. Queridos, na hora que eu vi isso aqui, eu falei, quem foi o endemoniado da minha família que fez essa festa? Liberando espíritos familiares para seguir a geração. Daí,
Daí a gente vê crianças que vê isso, que vê aquilo, que sente isso, que sente aquilo, que tem medo, e a gente não sabe o que que é. Eu quero te dizer que se você fez a quaresma, o que é a quaresma? A quaresma os 40 dias, tem a contagem que eles fazem lá, entre o carnaval e a Páscoa. Então, olha só, eles fazem a quaresma antes da Páscoa e depois da Páscoa eles fazem a folia do divino, né? Sério, né, Moema? Mas hoje você está tendo entendimento, o Senhor vai te tirar disso, em nome de Jesus. O carnaval é uma festa que é feita para extravasar. Se você for procurar, é para você matar a carne, mas é para você matar a carne como? Todas as satisfações que você não quis fazer durante o ano, você extravasa no carnaval. Sabe, você se segurou, segurou, segurou. Então, o carnaval é esses dias de você satisfazer. Então, você bebe, fuma, adultera. As máscaras é para que você assuma uma outra personalidade, para que ninguém te conheça. Você pega todo mundo. É um inferno. Se vocês olharem, no Brasil tem uns relatos dos filhos do carnaval. Filhos sem pai, onde não tem paternidade, são filhos desses demônios. Não, pastora, quem fez foi um homem. Sim, mas eles são conhecidos como filho do carnaval, porque a mulher ficou com tantos que nem sabe quem é o pai da criança. Uma geração sem paternidade, uma geração gerada na carne. Como, queridos, que essa geração vai se santificar? Meu Deus, tem misericórdia. Só o Senhor para atuar numa situação dessa. Daí eles fazem essa festa onde a carne é liberada. E o carnaval é uma instituição católica, tá? Eu quero que vocês entendam que tudo isso, todas essas festas estão dentro de um calendário. Você sabe para que nasceu os calendários? Calendário é marcação de culto. Olha só, como que nasceu o calendário da Bíblia? Bíblia, tá? Êxodo 12. Deus estabelece a Páscoa. E daí Deus fala assim, ó, isso aqui será o principal dos meses. A partir de agora vocês vão contar o tempo. E daí no dia 14 de Nissan, que é o primeiro mês, vocês vão fazer perpetuamente a Páscoa. O calendário é feito para celebrar, para cultuar e para colheita. O calendário não é para mim saber que dia que é hoje, para mim pagar banco. Não foi para isso, queridos. E não pense que o calendário gregoriano foi feito de uma outra forma. E daí eles fizeram a festa da carne, daí 40 dias de santificação para entrar na Páscoa. E daí, na quaresma, eles usam um monte de texto, falando de Moisés, falando de Elias, falando do número 40, né? Para dar base a esses 40 dias de santificação. Mas uma coisa que é interessante é que a quaresma foi instituída 325 depois de Cristo, dentro do Concílio de Nicéia. Eu gostaria que você estudasse sobre esse Concílio de Nicéia, para vocês verem que esse concílio é o maior roubador do tempo bíblico. O que eram os concílios? Era uma reunião dos líderes da igreja, aonde eles decretavam o que tinha que acontecer. E nesse mesmo concílio aqui, de 325, foi onde foi estipulado, decidido que não poderia mais ter Shabat. E você sabe o que é tremendo? Isso aqui é outro curso, isso aqui é outra história, mas vou dar umas pinceladas. Sabe o que é tremendo? O que foi falado nesse concílio é o que a igreja fala até hoje. Não podemos judaizar a igreja. Ah, querido, quem falou que Shabat é judaísmo? Shabat é criação, Deus fez o Shabat. E depois ele estabeleceu na lei. Então, se você não pode guardar o sábado, você pode matar. Porque na mesma lei que diz não matarás, diz para você guardar o sábado. E aqui é outra história. Eu não estou falando para você virar adventista, não estou falando para você guardar sábado na estrutura como se pregam por aí. Eu estou dizendo que nós precisamos de descanso, amém? Então, assim, esse concílio foi o que tirou isso. E foi o mesmo concílio que estabeleceu a quaresma. Só que para a quaresma acontecer, precisa ter o carnaval. Porque daí as pessoas entram nisso e depois passam por esse processo de santificação para poder entrar na Páscoa. Então, você vê, o nosso calendário bíblico, ele começa no dia 1º de Nissan, no dia 14, a primeira festa
é a pêssega. No calendário gregoriano, a primeira grande festa é o carnaval. Então, assim, enquanto o nosso calendário diz que a primeira festa é uma separação do Egito, é onde eu recebo a palavra de Deus, porque a Pessa, a contagem do Homer, a Pessa, os 7 dias sem fermento, a contagem do Homer e o Pentecostes é como se fosse uma festa só, elas se ligam em si, tá? Então, eu entro começo o ano declarando que eu tenho um cordeiro, declarando que eu não tenho aliança com o Egito, declarando que eu vou saltar sobre a circunstância, enquanto no calendário gregoriano eu começo o ano liberando a carne. E depois eu venho com a maior cara de pau diante de Deus, eu preciso me santificar. Era só não ter feito tudo aquilo que não precisava na quaresma, né? Perdão, falar assim. Vamos continuar aqui. Farra do boi, que é a próxima festa. Eles perseguem o boi, matam, sacrificam, derramam sangue, dizendo que o boi ali representa Judas. Querido, Judas já foi julgado, Judas já morreu, nós não temos nada a ver com isso, não é problema nosso. O boi muito menos, né? Só que o boi tem uma ligação com Belzebu, que é um espírito de religiosidade, e daí quem participa dessa festa faz o boi sangrar, quer dizer, está estabelecendo pacto com uma simbologia espiritual. Depois se converte, queridos, e é aquele ser religioso, não sabe por quê. É lógico, tem pacto com a religiosidade. E não é qualquer pacto aos bigodinhos de leite, é pacto de sangue. Então, o negócio é mais sério do que o que a gente pensa. As quermesses, né, que a gente já deu uma pincelada sobre isso, que são as festas onde são feitas para arrecadar dinheiro para a igreja. Até isso eu não questiono, porque nas igrejas evangélicas também são feitas. A questão é toda a simbologia que está por trás e as datas que são feitas, né? Elas são feitas em datas específicas à adoração a deuses. Então, as quermesses Santo Antônio, as quermesses São João, né? Todas elas têm uma simbologia muito própria, e daí, dentro delas, são feitas várias coisas, né? E a base principal é a comida específica. E, como eu já falei sobre isso, comida é aliança, né? Você se aliancia com aquele Deus através da comida. As danças típicas, que são danças ligadas a essas festas. Vamos lá. Daí tem as congadas, que eu fui dar uma olhada sobre o que era isso. É uma expressão cultural religiosa. Congada não é só uma dança. É uma expressão cultural religiosa, que envolve o canto, a dança, teatro e espiritualidades cristãs e de matriz africana. Resumo, isso aqui está ligado à feitiçaria. Nesta festa se louva, se adora a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, lembrando da proteção que esses santos deram aos escravos negros. Em algumas congadas se recorda a figura do Chico Rei e da luta entre cristãos e mouros. A congada ela é celebrada mais no sul do Brasil e não tem um dia fixo, mas geralmente é feita em maio ou outubro, consagradas a Nossa Senhora, nossa deles, né? Porque minha ela não é. Vamos lá. Festa do Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi é uma dança surgida no século XVIII, na região Nordeste. Neste período, o boi tinha grande importância simbólica e econômica, que era o ciclo do gado. Tinha como grandes criadores os colonizadores que faziam uso da mão de obra escrava. Por ser festa de origem negra, o Bumba Meu Boi sofreu perseguição das elites nordestinas. O Bumba Meu Boi tem influência da cultura africana também e da europeia, indígena, e a história, olha a história, de onde saiu essa festa. Envolve sua dança, a história de um casal, pai Francisco e mãe Catarina. Essa mulher estava grávida e ela começa a ter desejo de comer língua de boi. Eles eram escravos. Ele vai lá e mata o boi que tinha lá no pasto, que era o boi saradão, né? Para que a esposa dele coma a língua. O dono da fazenda, quando descobre que ele tinha matado o boi, vai lá e convoca os curandeiros e pajés para ressuscitar o boi. E o boi ressuscita e a comunidade celebra.
Queridos, é uma festa extremamente mística. E hoje ela tem uma potência em Manaus. Né? Tem as meninas de Manaus aí, a Márcia de Manaus, sabe disso. Eu já fui lá no como que é o nome, Márcia? Bumbódromo, né? Eles chamam, um negócio assim, né? Já fui lá algumas vezes, não fui na festa do boi, tá, queridos? Eu fui no Fruto Fiel, que o apóstolo Renê faz lá. Não sei se faz lá ainda, mas eu já fui algumas vezes lá. E é um negócio terrível, que hoje lá é o garantido e o caprichoso, né? E eu quero contar um testemunho aqui dentro disso, para vocês verem a seriedade disso. Não é um testemunho meu, mas é de uma irmã aí de Manaus, Mary, uma querida. Um dia, a Mary, eu não lembro se ela era do Caprichoso, do Garantido, mas lá tem rixa, eles brigam, o negócio é bem feio mesmo, por causa do boi. E ela era de um dos dois, e ela estava na arquibancada, assistindo a entrada da festa, não sei o que, aquele piseiro todo. E uma igreja passou dias em oração e consagrou várias garrafinhas de água, orando, 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 e foi para a festa, montou uma barraquinha para dar água para o povo. Para evangelizar, né? E eu acho lindo esse povo corajoso. E foi. E a Mary pegou e falou assim, eu vou lá tomar água desses crentes besta. Tipo assim, estão aqui dando água de graça, né? E ela foi lá, pegou uma garrafinha de água e voltou para a arquibancada. Queridos, quando ela tomou a água, os olhos dela se abriram. E ela começou a ver entrando os demônios. Ela não via mais o boi, ela não via mais as pessoas, ela via o mundo espiritual. E ela ficou desesperada, voltou para a barraquinha, pedindo socorro, e se converteu. Ela se converteu dentro da festa. Então, essa festa é extremamente mística. Olha o que eles celebram na festa. A gente pensa assim, é só uma festa. Não, queridos, é a celebração de um boi que ressuscitou. Será que no mundo espiritual não está querendo dizer que Beelzebul, a religiosidade, tem o mesmo poder de Cristo, que veio do mundo dos mortos? Não estou dizendo que está falando isso no estudo, eu estou sendo um ser racional, eu estou pensando. Será que não estão declarando a mesma coisa? Uma outra festa, na sequência aí, que não tem, no Brasil ela não tem a mesma força, mas está chegando, né? Já está acontecendo, que é o Halloween. Aparentemente, Halloween a gente vê que é das trevas, mas eu quero que você entenda o fundamento disso. Halloween, ou Dia das Bruxas, é uma celebração popular de culto aos mortos, comemorada todos os anos no dia 31 de outubro. É um culto aos mortos, amém? A festa de Halloween é um culto aos mortos. O termo tem origem na expressão em inglês, que significa véspera de todos os santos. E é bem isso, né? É no dia 31 de outubro, no dia 1º de novembro, dia de todos os santos, e no dia 2 de novembro, finados, né? Dia dos mortos. Então, olha só, é feita uma festa em comemoração aos mortos. Daí todos os santos são adorados no outro dia, e daí no outro dia é comemorado, é o dia dos mortos. Gente, só o sangue do cordeiro. A cultura de celebração do Halloween é muito forte em países de língua anglo-saxônica. Aqui. Ô, Pamela, alguém digita aí para ela, ela deve estar com o microfone dela desligado. Ensina para ela, aqui em cima tem um lugarzinho para ela clicar. E se eu falar, ela está sem som, né? Não vai ouvir. A cultura de celebração do Halloween é muito forte em países de língua anglo-saxônicos, sobretudo nos Estados Unidos. Com o tempo, o feriado ganhou popularidade e hoje é comemorado ainda comemorado ainda em menor escala em grande parte do mundo. Mas daí, deixa eu ver se eu coloquei aqui. A origem do Halloween, isso eu queria. Acredite-se que a maioria das tradições de Halloween tenha se originado nos antigos festivais de festas celtas chamados Chamaim, que marcavam a passagem de ano e a chegada do inverno. Para os celtas, o início do inverno representa a aproximação entre o mundo e o outro mundo, onde vivem os mortos. Os celtas acreditam que no início do inverno, os mortos regressam para visitar suas casas e que assombrações surgiram para amaldiçoar seus animais e suas colheitas. Então, eles fazem essa festa para que esses espíritos não entrem nas casas. Agora, queridos, eu quero trazer isso aqui num contexto
do que nós temos entendido sobre os tempos, tá? E realmente, no dia 31 de outubro, a gente está entrando no inverno. Então, assim, primeiro eu quero deixar para você que todas as vezes que eu falar algo sobre tempo, eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do hemisfério norte, eu estou falando onde fica Israel, porque lá é o calendário, amém? E aqui também está falando disso, porque lá está entrando o inverno. Então, eles fazem essa festa na entrada do inverno. Por quê? Porque eles acreditam que no inverno existe uma ligação, uma aproximação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E vocês sabiam que no inverno bíblico é o tempo de maior revelação profética? É o tempo que está ligado a isso? Então, assim, eles sabem olhar esse tempo, e daí eles fazem uma festa, tudo tem simbologia, eu não coloquei simbologia aqui, mas tudo, as cabeças de abóbora, tudo que você pensar tem uma simbologia, as máscaras, tudo, na cabeça deles para espantar os mortos, mas na verdade eles estão entrando em aliança, porque daí eles se vestem de zumbi, eles se vestem de esqueleto, eles se vestem de tudo que é símbolo que a morte traz. Como é sério isso, né? E daí a gente está vendo já acontecendo aqui no Brasil. Então, pai e mãe, fica atento. Ensina o seu filho, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensina o seu filho, porque a gente não sabe quanto tempo isso não vai ser estabelecido na escola. Assim como hoje é a festa junina. A festa junina no meu tempo, eu dançava se eu quisesse. Hoje a festa junina vale nota em todas as matérias. Foi uma luta com as minhas filhas. Eu falava, tira nota que você não precisa de ponto de festa junina. Entende? É muito difícil. E a gente não sabe como é que vai ser essa questão do Halloween, né? Vamos lá, Réveillon. Ah, meu Deus, agora pegou. As primeiras comemorações de Ano Novo que se tem registro datam de 4.000 anos atrás. Aconteciam na Mesopotâmia e era a celebração do fim do inverno e início da primavera. Tá vendo? Mais uma vez falando da mesma estação. E é isso mesmo. Só que o início da primavera... Tá, deixa eu concluir aqui. O que acontecia entre os dias 22 e 23 de março. Quer dizer, o início da primavera é nessa data mesmo, é em março. Geralmente é março que começa o Ano Novo Bíblico, que é o mês de Nissan, que eu falei para vocês. Glória a Deus. Você nunca deixou ele participar. Então, para vocês verem que foi mudado o calendário mesmo, não é mais do jeito que era. Essa celebração simboliza o início de uma safra de plantação e era o momento em que as pessoas podiam pôr alimentos e fartura para o ano. Para os persas, assírios, egípcios e fenícios, o novo ano era celebrado em setembro, para os gregos, em dezembro. Os romanos foram o primeiro a estabelecer a data do calendário para a comemoração. A princípio, o Ano Novo romano era comemorado em 1º de março. Olha só, então, assim, a origem do Réveillon, né, esse ano, essa passagem de ano, inicialmente ela começou dentro do dia certo, no tempo certo, que era para celebrar a primavera, dentro do tempo certo. Porém, a festa que Deus deixa para celebrar, eles falam aqui da colheita, né? Ó, essa celebração simbolizava o início de uma nova safra de plantação. Era o momento em que as pessoas podiam ter alimento. Essa festa aqui está na Bíblia, querido, mas não é o Réveillon. É a Páscoa, 7 dias dos pães ázimos, a contagem do homem de Pentecostes. Pentecostes celebra a colheita. Então, assim, já está tudo errado aqui. Só que daí veio o calendário gregoriano e estabeleceu essa festa na data que é hoje. E eu não olhei, é porque eu lembrei isso agora, mas eu lembro que dia 1º de janeiro tem um santo forte aí, que é comemorado nesse dia. As festas de Réveillon variam conforme o local e as tradições, mas, em geral, a passagem do ano para outro é um momento de agradecer, fazer desejos para o ano que entra. É um momento de renovação de esperanças, é cheio de superstições. As roupas, os rituais e os alimentos, por exemplo, têm significados importantes para essa comemoração. Isso aqui está falando do contexto geral. Vamos falar no Brasil? No Brasil, por exemplo, costuma-se usar roupas brancas e pular as ondas, a Iemanjá. Então, no Brasil, a comemoração do Réveillon é um culto a Iemanjá. E essa superstição, o que envolve o Réveillon, as práticas do Réveillon, a superstição do Réveillon, está ligada à Umbanda.
religião brasileira de matriz africana. Então, daí eu volto mais uma vez. Você vai lá na igreja, faz o Réveillon, vai para a igreja de branco, cheio de superstição, não se desligou disso aqui, e você tá ligado a um bando e nem sabe. E tá achando o máximo. Ai, queridos, olha, só o Senhor vai ter misericórdia de nós. Tá, vamos lá. Dançou ou tocou nessas festas, vestiu-se de gnomo ou duende, eu acho que eu não preciso falar sobre isso aqui, né? Vestiu-se de bruxa, vampiro ou fantasma. Terminamos essa parte. Mais uma vez eu quero dizer para você o seguinte, se você praticou isso aqui, ainda que você esteja na igreja, você está ligado. E por que você está ligado, você não tem dificuldade em fazer, queridos. Você não tem dificuldade, mesmo estando na igreja. Ai, não, é a virada do ano. Vamos de branco para a igreja. Ai, é a virada do ano. Olha só, você viu que eu li lá que é na meia-noite. Não, o culto da virada não pode ser um culto normal. O culto da virada tem que começar mais tarde, porque a gente tem que celebrar meia-noite. É exatamente, é na meia-noite que celebra Iemanjá. Jesus tem misericórdia, porque eu já celebrei isso dentro da igreja. Só o Senhor, queridos. Só o Senhor. E a gente faz no automático. A gente vai indo. Por quê? Porque a gente não olha fundamento. A gente não olha as bases estão corrompidas. Ainda que a intenção seja boa. Vamos lá. Uma terra que teve um lixão. Deixa eu ver aqui o que a Thaís falando. Aí, obrigada, Thaís. Dia 1º é Santa Maria, Mãe de Deus. Eu sabia que tinha uma... É Rainha dos Céus, né? Exatamente, Thaís. Tá ligado a Iemanjá, completamente. Vamos lá, teve um lixão, um terreno de lixão, tá? E daí esse lixão teve tudo ali, foi jogado e tal, e depois fizeram um aterro por cima. Nesse aterro, foi feito aterro? Pode construir casa? 2 minutos para pensar. Nesse aterro, pode fazer poço? Por que não pode? Porque a base está corrompida. Ainda que aparentemente esteja tudo bonitinho, tem um aterro por cima, tem pessoas que nunca vão saber que ali era um lixão. Não pode. Daí vocês podem ver que às vezes tem invasão, quando a prefeitura descobre, a prefeitura manda sair, ali não pode morar. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Não pode. E daí a gente quer pegar essas festas com esses fundamentos e colocar um aterro. Qual é o aterro? Não, agora a gente está fazendo dentro da igreja evangélica. Queridos, não adianta. O fundamento é esse lixo aqui que a gente acabou de ler. Não adianta. Se você furar um... Tá aqui o lixão, tá aqui o aterro. Se você furar um poço, a fonte que você vai beber é do lixo. Então, a fonte que você está bebendo não é porque você está dentro de uma igreja evangélica que você está protegido, queridos. O que te protege é o se desligar dessas coisas, é não viver essas coisas. Ah, porque eu estou dentro da igreja evangélica, então agora eu faço, porque aqui nós estamos na santidade. Queridos, que é isso? Então, vamos bater um tambor dentro da igreja. Então, vamos fazer o culto aos mortos. Na verdade, a gente já faz culto aos mortos, né, na igreja. Até que, onde eu sei, Maria está morta. Aparecida está morta. E a gente faz as festas na igreja. Faz Natal dentro da igreja, São Nicolau. Faz. Faz Réveillon dentro da igreja, Iemanjá. A gente faz. A gente leva o ovinho da Páscoa para dentro da igreja. Declarando infertilidade, declarando que não vai romper, que não vai prosperar. A gente leva. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Daí as igrejas hoje são frias. E quando a gente acha que tem um movimento de revelação, é um monte de profetada, um monte de palavra que não se cumpre, um monte de palavra nada a ver. Queridos, sai fora quando vem essas palavras de que Deus está vendo e vai tratar com aquele que se levanta contra você. Queridos, para, você não é a última bolacha do pacote, tá? Jesus morreu por mim e morreu pelos aqueles que não gostam de mim também. Jesus vai nos tratar segundo as quebras de princípio da palavra. Para de visagem. Para de ficar alimentando o ego, o orgulho, a soberba. Para.
cheio de misticismo da igreja. Depois a gente não sabe o que é que a igreja é fria. Mas a igreja é fria não é por causa da igreja, é porque nós fazemos essas práticas. Nós fazemos dentro da nossa casa e levamos para a igreja. Porque a igreja é um reflexo daquilo que nós somos. Exatamente. Ai, como seria bom se abrisse umas crateras dentro da igreja, né? Por causa dos fundamentos. Para ver se o povo corrige os fundamentos. Queridos, nós precisamos corrigir os fundamentos, amém? Nós precisamos. Então, agora nós vamos orar. Vamos orar. Nos desligando dessas práticas, pedindo perdão, amém? E depois eu vou mandar para vocês uma outra renúncia para vocês fazerem. Daí vocês seguem o padrão, tá? Lê, entendam, faça renúncia. Se tiver algum sintoma, nos procura. Queridos, uma outra coisa, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar com medo, você não vai ficar endemoniado dentro de casa. Pastor, você vai ficar endemoniado em casa. Queridos, relaxa. Relaxa, nós somos de Deus, amém? O Espírito Santo está conosco, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, se o Senhor não nos guardar. Pastora, mas eu vejo pessoas que fazem isso e ficam endemoniadas. Fica porque quem está ministrando manda o demônio, a forma como atua, manifesta. Aqui nesse caso não vai. Se eu soubesse que eu faço renúncia quase todos os dias, sozinha em casa, não vai, tá? Fica em paz. Mas você vai se desligar disso. E sintomas daí é normal, tá bom? Alguém falou no grupo que estava passando mal desde sábado. Quem que foi? Não lembro o nome. Você está aí na aula? Deixa eu olhar aqui por isso. Quem lembra aí? Se alguém lembrar, fala aí quem foi. É a Elaine, pastora. Elane, né? É. Vamos orar? Vamos começar pela vida da Elane, daí a gente entra em oração nós, amém? Deixa eu ver aqui se alguém responder. Acho muito difícil. Agora pode, a pessoa... Eu acho muito difícil, sabe por quê, Luciane? Porque você está fazendo uma renúncia pessoal. Você não está fazendo pela pessoa, você está fazendo pessoal, para você. Então, acho muito difícil. O que pode acontecer, isso pode, o demônio, na fúria, né, querer usar a pessoa. Por exemplo, é normal, quando você está fazendo a renúncia, alguém bate na porta, entra, as crianças não param, começa correria. É normal isso, porque o mundo espiritual está sendo mexido. Então, é até bom quando você for fazer essas renúncias, pega um tempo sozinho. E daí, uma outra coisa que eu vou pedir, eu acho que foi a Kelly que postou no grupo, todas as vezes que você for fazer uma renúncia sozinha, aqui você não está sozinha, né? Aqui a gente está fazendo junto. Mas toda vez que você for fazer uma renúncia sozinho, ainda mais você que está começando, que não tem muito esse trato espiritual, esse conhecimento mesmo, sangue de Jesus tem poder. Sério? Mas a sua mãe é católica? É, né? Com certeza. Sim, Paula, sim, procede. Eu vou te falar o porquê. A Paula perguntou se quando a gente faz renúncia, alguém falou para ela que não pode estar com os braços ou as mãos cruzadas, as pernas. Procede. Por quê? Para você entender, você tinha que dar uma estudadinha sobre linguagem do comportamento. O nosso corpo fala. Amém? A gente pensa que o nosso corpo fala. Dependendo da cara que a gente olha, a gente está falando, tá? O filho entende, o marido entende, as pessoas olham e falam, ih, tá brava, né? Tá chateada. Então, assim, existem os comportamentos. Quando eu faço isso aqui, o meu comportamento não estou recebendo isso aí. Então, eu não recebo nada de fora e aqui, o que está aqui dentro não sai. Então, espiritualmente, é uma trava. É real. E eu já tive experiência de estar orando, e daí me chamarem, olha, fulano, negócio estranho, não sei, não sei, não sei. E daí eu chegar para orar e a pessoa tá assim, ó. E às vezes é o demônio que faz isso, tá? O demônio faz porque ele sabe a simbologia, né? E quando descruzar, a pessoa é liberta. Entendeu? Então é real sim, tá? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo.
a gente se comunica, né, com o mundo espiritual, tá? Eu vi, Pastora, Márcia. eu posso tirar uma dúvida? Pode sim. Pode falar. Então, é referente à aula 4, né, que foi a renúncia do catolicismo. Sim. Aí, no meu caso, eu fui batizada, né, na Igreja Católica. Sim. E uma vez eu ouvi uma pregação de uma pessoa que eu não me lembro. No caso, o nome da igreja que foi batizada é São José. Eu pesquisei lá, ele é protetor da família, trabalhadores e vocações. E aí ele explicou que quando a gente é batizado, nossos pais pagam uma taxa lá. Sim. Seria ideal a gente fazer uma oferta na hora da renúncia. Aí, no caso, eu deixei um áudio para você no seu particular, mas você não viu ainda. No meu caso, a minha igreja é pastoral. Se eu chegar no meu pastor e falar isso, ele vai achar que eu estou, né? Tá louca? E eu preciso... No caso, então, eu peço que a senhora faça comigo, então. Amém, amém. Vamos fazer. Deixa eu aproveitar isso e explicar para vocês, tá? Na verdade, tudo que a gente faz na Igreja Católica, por exemplo, existe uma mentira aí que a Igreja Católica nem cobra dízimo. Mentira, queridos. A Igreja Católica é a igreja mais rica. Há uns anos atrás, uma pessoa bem católica, eu trabalhava no gabinete da prefeitura, uma pessoa bem católica daqui da cidade foi me afrontar na igreja, sabe? Na época eu não era na igreja, no gabinete. Na época eu não era pastora e os meus líderes tinham comprado uma caminhonete. E ela foi me afrontar, sabe? Que igreja evangélica, pastor andando de caminhonete, não sei o quê, porque igreja tem que ser igual a igreja católica, o povo é simples. Eu falei assim, olha, querida, deixa eu te falar uma coisa, que eu sei que você está falando isso para mim. Fazer voto de pobreza sentado em trono de ouro, até eu faço. Pobre é os coitados que fica seguindo aí, porque a igreja católica é a igreja mais rica que existe. Teto de ouro, trono de ouro, tudo de ouro. Eu não sei onde está esse voto de miséria. O voto de miséria está na sua mentalidade que não consegue ver a verdade. E daí ela se calou, saiu do gabinete e ficou quieta. Então, assim, a igreja católica cobra dízimo. Só que eles não ensinam fundamento. Então, a pessoa vai lá e dá o que quer. E eu posso ir no culto, na missa normal. Mas se eu for, por exemplo, quando eu fui casar, meu pai teve que pagar 1 ano de dízimo. Senão eles não faziam meu casamento. E não era por mim, não. É a regra da igreja. Daí paga o tanto que quiser, porque é um negócio estranho, assim, né? Não tem um cálculo certo. Mas a pessoa dá, mas tem que ser 1 ano, equivalente a 1 ano de salário. No batismo é a mesma coisa. Fora você pagar você tem que ser 1 ano de dizimista, você tem que pagar uma taxa, que é uma taxa batismal, é um negócio assim a palavra. Não lembro bem a palavra. Então, é um altar que está sendo levantado. E esse altar está sendo levantado para quem? Porque no batismo é feita uma consagração. Você é consagrado ao santo daquela igreja. Por isso, cada igreja tem um nome. Então, eu, por exemplo, não sei a igreja que eu fui batizada. Não sei, então, mas eu faço essas renúncias direto, né? Eu vou me desligando de todo mundo. Mas se você sabe a igreja que você foi consagrado, faça uma oração específica, já se desligando desse santo. E é importante o que a Patrícia falou, levante uma oferta. Levante uma oferta, porque assim, queridos, eu não sei se eu já falei com vocês sobre altar, né? Mas tudo que nós fazemos para as trevas, a gente está levantando altares. Então, os nossos altares para Deus, o altar fala no mundo espiritual. Quando a gente vê lá em Números 10:10, estipulando o dia de trazer dízimo, primícia, essas coisas, e falando para fazer os cultos, o que tem que fazer no primeiro dia de cada mês, no primeiro dia bíblico, não é do calendário gregoriano, fala assim, e essas ofertas serão por memoriais entre vós e o vosso Deus. Então, as ofertas, elas estão falando no mundo espiritual, porque são altares que nós levantamos. Então, enquanto os altares que eu levanto para Deus não for maior do que os altares que eu levantei para as trevas, o altar maior tem que falar, queridos. Não, pastora, mas o altar de Jesus é maior. É maior, mas foi Jesus que fez por nós. Eu estou falando do nosso altar para ele. É diferente. Então, assim, eu até aconselho, isso é uma coisa que eu aconselho muito homens. Homens, você teve a prática de pornografia, de masturbação. Quanto tempo por dia você ficava lá se masturbando e assistindo pornografia? 1 hora. Então, agora faça 1h30 por dia, lendo a palavra e adorando ao Senhor. Quando você lê a palavra, você vai se limpando. Por quê? O altar que você levantou para as trevas,
E daí você também tem que pagar, porque a pornografia, ela é prostituição também, é sexo pago. Não, pastora, você não paga a internet, não? Você não compra a revista, não? Você não paga o canal, não? Você paga. É prostituição. Então, daí você também tem que levantar ofertas, porque você levantou para as trevas. Entenda isso. Tudo aquilo que você levantou para as trevas, você tem que desligar e você tem que levantar maiores para Deus. Você ia para essas festas, passava horas dançando, então agora dance para o Senhor. Você cantava, cante para o Senhor, com mais intensidade, com mais potência e com mais tempo. Até que vai chegar uma hora que os altares do Senhor são maiores que os altares das trevas. A gente vai quebrando aqui e levantando aqui, quebrando aqui e levantando aqui. Até que o seu memorial vai mudando. Deu para entender? Amém? Vamos orar, sim? Queridos, vamos orar? Pai, em primeiro lugar, Deus, diante da tua presença, eu quero apresentar, Deus, a vida da Elane. Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dela, o Senhor não a trouxe para esse tempo por acaso. Deus, nós não sabemos a origem dos problemas que ela tem enfrentado. Nós não sabemos se é físico, nós não sabemos se é espiritual, nós não sabemos se é emocional. Mas, Pai, o meu coração é tranquilo diante disso, porque a tua palavra diz que por um caminho os nossos adversários, eles podem vir. Então, ele pode ter vindo pelo caminho espiritual, ele pode ter vindo pelo caminho físico, ele pode ter vindo pelo caminho emocional, mas a tua palavra diz que por 7 caminhos ele tem que sair. E isso, como igreja, agora em unidade, Deus, nós declaramos sobre a vida dela, que toda enfermidade saia do corpo dela agora em nome de Jesus. Saia todo tipo de enfermidade. Deus, que ela seja restabelecida, que ela seja renovada, que os nutrientes que o corpo físico dela perdeu nesses dias, Deus, que o organismo dela não está funcionando bem, que os nutrientes sejam repostos, que o organismo dela expulse, Deus, essa doença, expulse, Senhor, os sintomas pelo poder do teu Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que ela possa fluir em vida, em saúde, que ela seja renovada pelo Senhor, que a unção que quebra todo jugo seja derramado sobre ela, e que todo o corpo dela volte a funcionar da forma como o Senhor projetou para que fosse. E agora, Deus, nós entramos diante do Senhor. Eu peço ao Senhor que os anjos do Senhor sejam sobre cada casa agora. Aonde tem uma pessoa assistindo, ouvindo essa palavra, seja agora ou seja aqueles que assistirão depois, que os anjos do Senhor sejam liberados e que esses anjos cerquem essas pessoas, cerquem nas casas todo o ponto de conexão do mundo espiritual com o mundo físico, do mundo externo com o mundo interno, que o Senhor cele e que este lugar onde essas pessoas estão agora, Pai, onde os meus irmãos estão, seja um lugar de proteção. Pai, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor sejam liberados para atuarem, para operarem dentro desse processo de libertação. Pai, em nome de Jesus. Ora comigo assim, queridos. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor, eu me coloco. E diante do Senhor, eu declaro que eu fui comprado, remido e lavado pelo sangue de Jesus. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o dono da minha vida. Eu declaro que só tenho um Deus. E por isso, Pai, eu venho me desligar de todos os cultos que eu prestei no passado a deuses estranhos. Agora, Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por toda a festa pagã que eu participei e que eu mesma fiz. Pai, em nome de Jesus, me perdoa e me desligue no mundo físico e no mundo espiritual das seguintes festas. Me desligue da folia do divino.
da folia de reis, da folia das almas, da farra do boi, das quermesses, das danças típicas que eu fiz, das congadas, do Bumba Meu Boi, do Halloween, do Carnaval, do Réveillon. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que no mundo espiritual, toda vestimenta dessas festas, toda vestimenta de gnomo, de duende, de bruxa, de vampiro, de fantasma, seja arrancado de mim. Que todas ligaduras que foram feitas sejam quebradas e que toda comida que foi ingerida perca o efeito no meu corpo físico e espiritual. Eu renuncio a essas roupas. Eu renuncio a esses alimentos. Eu renuncio a essas danças, essas festas. Eu peço ao Senhor que quebre os altares que eu levantei, o dinheiro que eu investi nessas festas. Pai, em nome de Jesus, perdoa o meu pecado, que o sangue de Jesus possa me lavar e que o anjo do Senhor, com espada desembainhada, possa quebrar toda ligação, me separando do que eu fiz no passado para o dia de hoje. Que todas essas interferências deixe de ter poder na minha vida e na minha geração. Porque eu declaro que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Chorar com você agora, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento os meus irmãos, Pai, diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito maligno, Deus, que entrou através desses cultos, dessas festas, que eles saiam e deixem de atuar agora. Que as roupagens espirituais, Deus, dando patentes, dando armamentos espirituais, sejam arrancados de sobre os meus irmãos. Pai, e que todo endurecimento espiritual que foi causado por causa dessas festas, por causa desses cultos, Deus, que esse endurecimento seja quebrado. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Então, que todos os meus irmãos, Deus, possam ser alcançados pela tua palavra, Deus, e que eles possam, Deus, serem amolecidos pelo Senhor. Que a palavra penetre neles. Deus, que os ouvidos sejam destampados, que toda a cantiga dessas músicas seja arrancada, que o Senhor purifique os ouvidos, Deus, que o Senhor purifique os lábios daqueles que cantaram essas músicas, que entoaram, Senhor, essa adoração. Pai, em nome de Jesus, que todo pacto que foi feito com a atmosfera de morte, com Hades, seja quebrado agora e que eles sejam arrancados deste lugar de morte, Deus. Que eles sejam arrancados desses níveis de aprisionamento, Pai, em nome de Jesus. Que eles se voltem para a vida. Cristo é a vida. Pai, em nome de Jesus, que aonde entrou a morte, seja nas finanças, seja nas emoções, no desejo de morrer, seja na família, nos casamentos, Deus, aonde entrou a morte, que a vida entre agora, anulando toda a obra das trevas, que a vida entre nas finanças, que a vida do Senhor entre nos casamentos, que a vida do Senhor entre restaurando alianças, restaurando o relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, que a vida do Senhor entre. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o corpo deles sejam livres, que a mente seja liberada. Deus, em nome de Jesus, todo véu, toda tiara de Iemanjá seja arrancado da mente dos meus irmãos.
ao comemorar, Deus, as festas de Iemanjá. Pai, em nome de Jesus, que toda coroa seja arrancada pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo pacto com as trevas seja quebrado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, e que a unção do Senhor venha sobre eles. Que eles sejam preenchidos pela vida do Senhor. Que eles não sejam casa vazia. Deus, que eles não sejam casa vazia, que eles não sejam casa vazia, que eles sejam cheios, cheios, cheios da tua presença e da vida do Senhor. Que os fardos sejam arrancados. E que a vida do Senhor venha sobre eles. Que um novo sopro, um novo vigor venha sobre eles. Que todo sintoma cesse. Toda pressão no ouvido pare agora em nome de Jesus. Todo espírito que tem atuado no labirinto, trazendo tontura, trazendo vagar na mente, solte a mente deles agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito que tem atuado no estômago por causa das comidas consagradas, trazendo náusea, trazendo vômito, solte agora. Que tudo seja recolhido no mundo espiritual e que o corpo deles sejam plenamente alinhados e ajustados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus. Que os meus irmãos agora sejam revestidos do Senhor e da força do teu poder. Que as armaduras sejam polidas e reajustadas no seu corpo espiritual. E que as armas sejam liberadas sobre eles. Eu os abençoo, Deus. Eu os abençoo com um tempo novo de cultos e adoração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda opressão, que todo peso na mente solte agora. Solte agora. Em nome de Jesus. E que eles sejam levados para o lugar da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Como é que vocês estão? Tá bem? Senti muita pressão na cabeça. Sangue de Jesus tem poder. Pastora? Ô, pastora, é a Juliane, tudo bem? Oi, tudo. Posso falar? Pode. É porque, assim, é o que você falou aí, da pressão no ouvido, da dificuldade para poder concentrar. Eu estou desde 2019 lutando com uma doença que me apareceu. Da outra vez que eu dei meu testemunho, eu falei, né, que ficaram marcas no meu corpo físico. Sim. E tem sido uma luta muito grande, porque eu não consigo estudar a palavra quando eu deito, ou quando eu sento, no momento que eu tenho paz, né? Que eu posso pegar a Bíblia e orar. Eu chorava, porque a zoeira no meu ouvido e a tonteira é uma pressão na cabeça horrível. E aí, de uns meses para cá, eu tenho ficado melhor com os tratamentos que eu tenho feito. Mas eu, Juliane, tenho consciência de que o meu problema, ele está mais no corpo, na alma, né? Passando No pro meu espiritual, corpo, né? do que físico mesmo. Eu tenho essa consciência. Deus também já me mostrou isso. Então, quando você falou aí das festas, eu frisei bastante aqui, por conta das festas ciganas que a gente fazia, que eu já falei por conta da minha família, né? Das fogueiras e tal. E quando você falou do ouvido, eu tive certeza que isso era para mim, sabe? Amém, glória a Deus. Eu tive certeza, e eu tenho muita fé, eu creio que eu já fui liberta em nome de Jesus. Aleluia. E que a minha alma vai ser toda, como você falou, colada novamente, reconstruída, Amém. e que isso tem um fim. E eu quero agradecer, porque esse trabalho de vocês, esse grupo, o curso, tudo, enfim, está me levando por um caminho que está me facilitando muito mais. Aleluia. É isso que eu queria falar, assim, que o testemunho, às vezes, edifica, né, a experiência que as outras pessoas podem estar tendo também. Muito obrigada. Gratidão a Deus e a vocês. Muito obrigada. Amém. Pode sim, Juliane. É outra Juliane, né? É, Juliane. Tudo bem? Ouvindo ela falar do ouvido, eu quero contar o meu testemunho para edificar elas, né? Amém. Que na minha libertação eu também tinha um zunido no meu ouvido e eu tive muitas crises de labirintite, muitas. E até mesmo após a minha libertação, esse zunido continuava. E eu fui diagnosticada pelo médico
a tomar uma medicação pelo resto da minha vida. E aí eu tomei por quase 2 anos essa medicação, mas eu entendi que era espiritual, e aí eu comecei a orar, e aí o Senhor foi ministrando na minha vida que eu tinha que rejeitar aquilo, e eu comecei a rejeitar, então eu falava todos os dias, em todos os momentos, e eu colocava no meu ouvido e eu falava, eu rejeito esses unidos na autoridade do nome de Jesus. Repreendo isso em nome de Jesus. E foi uma guerra, gente, não foi fácil. Foi uns 15 dias que eu fiquei orando, rejeitando, relutando, e aí o meu remédio terminou. Quando o meu remédio terminou, aí eu tive que colocar a fé em ação, né? Porque até então eu tinha um remédio para me escorar. Então aí o remédio terminou e eu falei, Senhor, eu não vou comprar mais esse remédio. E aí eu comecei a rejeitar mesmo. Irmãs, parou, cessou, Glória a Deus. cessou. Não tomo mais remédio, faz quase 1 ano isso, e não tenho mais unido, não tenho mais. Era horrível, tem um motor no meu ouvido. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu quero fazer mais 2 coisas com vocês. Já tá tarde, né? Eu sei que aí para fora já é quase meio-dia, meu Deus! Vamos correr aqui. Mas eu quero uma coisa, eu quero pedir para vocês ouvirem a Bíblia. Coloca um tempo aí. Eu tenho costume de colocar, enquanto eu estou dormindo, eu deixo tocando. Pastora, mas daí não tem sentido. Tem. O meu espírito está recebendo a palavra. Ainda que meu corpo esteja dormindo. Mas coloque durante o dia também. Coloque a Bíblia em áudio e obrigue a sua mente a ouvir a palavra. Porque às vezes a gente coloca, mas a gente não presta atenção, né? Então, se você tem dificuldade, coloca ela para ouvir e lê ao mesmo tempo. Para limpar os seus ouvidos espirituais. Limpar mesmo. Para tirar essas sujeiras, né? Que os demônios causaram. E eu quero fazer uma última oração para a gente terminar. Que enquanto a Ju testemunhava, me veio algo na mente. E eu acredito que é do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que os pés dos teus filhos sejam arrancados dessas festas agora. De todos esses ambientes de dança, de todos esses ambientes de carnalidade, de adoração aos mortos, Deus, de manter altares de idolatria, eu quero pedir agora que os pés deles sejam arrancados desses lugares. E que os pés deles sejam liberados para romper e caminhar para o Senhor. Porque muitos deles, Deus, têm vivido ciclos de repetição, e a vida não vai e não rompe. Eles estão como se estivessem caminhando numa esteira. Anda, sem sair do lugar. Mas agora eu declaro que toda essa ligação seja quebrada e que os pés deles fluam no poder e na autoridade do Senhor. Que haja fogo nos pés dos meus irmãos agora, fogo, queimando todo tipo de contaminação, e que eles possam caminhar, levando o evangelho da paz por onde eles passarem, para a honra e para a glória do teu nome. Deus, eu os declaro guardado, coberto, protegido, de tal forma que eles não sejam encontrados pelas trevas. Que nesse processo eles venham crescer, romper e prosperar, e sejam agentes de multiplicação, colocando outros em liberdade, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Shalom. Precisar, estamos aí. Patrícia, perdão, vou ouvir o seu áudio, tá? Shalom, shalom. Deus abençoe.